Casamento forçado porque engravidou, a gente casou, a família pressionou, estava grávida, não sei o quê. É recorrente também? Atualmente menos, mas Antes? casamentos ocorridos, não sei, na década de 70, 80, enfim, eram mais comuns, principalmente com pessoas mais novas. A pessoa casar sob efeito de álcool. Casos pontuais, mas existe. Pessoas que estavam nervosas e antes da celebração do matrimônio Encheu a cara. foram no bar da frente. É um Jesus! caso de Desculpa, unidade. não pode rir. Depois o pessoal fica, o Guto tá rindo de coisa séria, não sei o que. Não, gente, a gente tá conversando aqui De forma amena, né? de forma amena, né? Bom, Com algumas pontualidades. mas acontece, hein? E a pessoa que casou isso, ela na verdade, na hora de contrair matrimônio, ela não tinha, há casos e casos, hein? Mas Sim. vamos supostamente aqui pensar numa pessoa alcoolizada ou drogada também por outras drogas ilícitas, ela não tinha o pleno uso da razão, que é necessário para que o consentimento exista. Uma pessoa não pode consentir aquilo que ela não vê claramente. Então, se a razão está deturpada pelo uso do álcool, Certo. aquele consentimento foi viciado também. O caso de abandono. O cara abandonou a casa, a esposa abandonou a casa. Eu não quero me separar, mas ele abandonou, foi embora. A pessoa, a única saída realmente era a separação de corpos, ou, claro, teria que achar uma outra situação para poder possivelmente declarar nulo. Então, tem que ver. O fato da pessoa abandonar o cônjuge e Também sair não de é. casa também não diz que o casamento foi nulo. A não ser que tenha um histórico que já indicava que aquela pessoa já casou já pensando, se não der certo eu vou embora. No caso, essa pessoa ela teria que dar o depoimento dizendo isso? A outra parte sempre é convocada. A Certo. pessoa que abandonou, no caso, seria Ajuda geralmente nos casos de nulidade que a outra parte contribua? ajuda. Em Ajuda geral, muito. sim, Ah, porque você tem mais elementos para julgar. Os juízes, um processo ordinário, ele passa por 3 juízes. certo. Eles não conhecem de forma ordinária assim a vida daquela pessoa. Então ele vai julgar em cima dos depoimentos e de outras eventuais provas que existam ali nos autos. Então, se você não tem depoimentos sólidos, né, que comprovem aquelas afirmações, se você tem dúvida, se o juiz está em dúvida se o casamento é nulo ou não, o peso sempre vai para a validade do casamento. Existe um princípio do direito que diz assim, in dubio pro reo. Na dúvida, a favor do réu. No caso do processo matrimonial, o réu, quem está sendo julgado é o matrimônio. Uhum. Não é o marido, o ex-marido ou ex-esposa. Quem está sendo julgado é o matrimônio, o réu é o matrimônio. Então, in dubio pro réu. Se você tem dúvida se o casamento é válido ou nulo, na dúvida, é válido. Então, você tem que provar, na verdade, a culpa do réu. A culpa do réu. Tem que provar que o casamento é nulo. Porque, a princípio, se considera válido. Se diz que o matrimônio goza do favor do direito, né? Agora, a gente conseguiria citar casos que foi mais assim difícil. Tipo assim, esse é muito pontual. Esse é um caso que geralmente eu quase não vi e acabou a gente percebendo que era nulo, alguma coisa assim, que não caminha na trilha da normalidade dos casos que aparecem, não? Em favor da nulidade ou da Em validade? favor da nulidade, no caso. Ou da validade também, como o senhor achar. Então, quando há muita dúvida, não tem elementos que provem a nulidade, sempre a gente vai afirmar a validade daquele casamento. Certo. Então, por exemplo, um casamento que durou 20 anos, 25 anos, viveram bem durante os 15 primeiros anos E e depois depois desandou. começaram a brigar, tal, não tem, digamos assim, elementos que sustentem a nulidade. Agora, tem outros casamentos que a nulidade é quase evidente. Quase. A gente nunca pode afirmar sem um Sim. processo acontecer. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ficou casada por menos de 50 dias. Então, se casou, com menos de 50 dias, um dos cônjuges foi embora de casa. Sim. Cara, para ir embora com 50 dias de matrimônio, foi 40 e poucos dias, alguma coisa estranha. Ai, então é muito possível que seja nulo, embora eu não possa afirmar enquanto não se provar pelo processo. Mas há, digamos assim, há muita fumaça, provavelmente há fogo também. Então há casos muito evidentes. Casos, por exemplo, que na festa das bodas, ou seja, houve um casamento na igreja, depois houve uma recepção, vão procurar o marido para tirar foto com a esposa, alguém acha o marido com outra mulher na festa de casamento. Que coisa, hein? Cara, são casos dolorosos
podemos até dizer casos bizarros, assim. Mas a natureza humana é muito criativa para cometer pecados. Então, assim, a gente tem coisas escandalosas, coisas do arco da velha, coisas que a gente nem imagina. O pecado original foi também o pecado dos nossos primeiros pais, né? Os Sim. outros... Enfim, Direcionamento diferente de culto. Por exemplo, eu acho que é o meu tablet dentro da bolsa aqui, por favor. Tipo assim, você casa na igreja católica, chega um momento em que o marido ou a esposa diz assim, a partir de hoje eu sou espírita, a partir de hoje eu sou de outra religião, de outra denominação. Pode ser um caso de nulidade, a pessoa, olha, eu não aceito você fazer isso agora, eu casei com um católico e tal. se a mudança houve depois do matrimônio, não. Caramba. Isso não faz com que aquele casamento anterior seja nulo. Certo. Porque o centro assim, da nossa avaliação é o que acontece no matrimônio. Quando ele acontece ali, né? Quando o consentimento é dado. Se houve uma mudança posterior, não. Agora, você fingiu durante o namoro, durante o noivado que era católico. E dentro... Fingiu só para me agradar, mas você nunca foi católico efetivamente, nunca quis isso de verdade, só para me enganar e casar comigo. E eu coloquei como condição que eu só me casaria com você se você fosse católico. E depois do casamento descobriu que aquilo era tudo uma farsa. Possivelmente aquele casamento seja nulo. Por quê? Ela se casou condicionando o seu consentimento a uma característica que a pessoa fingiu ter e não tinha. Olha só. Houve um dolo, um engano ali em algo que é essencial, que é fundamental para o matrimônio. Então aquele casamento não aconteceu efetivamente. Agora, quando a outra parte, que tipo assim, eu não queria, eu fui forçado, ou eu estava bêbado, ou eu fingia ser católico, ou tal, não participa. Como que no caso vai ter elementos para que realmente possa chegar a uma Há casos e finalidade? casos. Há casos em que você tem testemunhas Certo. próximas que sabiam exatamente daquelas afirmações, daquela mentira, enfim, que possam sustentar essa tese que a parte demandante, a parte que entrou com o processo, está afirmando. Então, às vezes, as testemunhas dão um peso muito grande e podem sustentar isso. Então, você nem precisa da outra parte Sim. participando ou não. Há casos em que a ausência de uma parte possa comprometer as provas. E aí, nesse caso, na dúvida, pela validade do matrimônio. Geralmente, a pessoa que entra e aí tem um cônjuge que precisa, ajudar. Geralmente eles ajudam ou não? Depende do caso. Se, por exemplo, um cônjuge que agredia a outra parte, ou que traiu, ou por alguma questão psiquiátrica, não vivia bem aquele matrimônio, geralmente essas pessoas não aparecem. Entendi. Mas no caso que agredia, casou, depois ele começou a agredir, isso não vai dar nulidade. Se é o que acontece depois, Agora, sem se antes... nenhuma ligação com algo anterior, não gera por si só uma nulidade. Nossa, é realmente dos casos que se recebe para nulidade, assim, tem gente que coloca só por esperança mesmo, assim, mas sabe que não vai rolar, ou porque conhece alguém, ou porque acha que alguém vai ajudar, ou uma promessa, tipo assim, isso acontece, sim. Como se estendeu muito o conhecimento e o acesso aos tribunais eclesiásticos, e como infelizmente são muitos casamentos que são frustrados, né, que as pessoas não permanecem juntas, há uma certa concepção generalizada de que a nulidade, o processo de nulidade é uma espécie de divórcio católico. Isso. Então, terminei o casamento, vou pedir nulidade. Mas não é bem assim. Porque a nulidade ela é alcançada quando realmente há motivo para sustentar a tal nulidade. Né? Só que no sentido comum das pessoas deu errado para nulidade. Embora a pessoa tenha o direito de ter o seu matrimônio julgado pela igreja, ela precisa entender que nem sempre o que ela quer, no caso da nulidade, ela vai conseguir. Não é um direito do fiel. E nem um benefício que a igreja concede. Na verdade, o que está em jogo ali é o bem da verdade. Sim. Se aquele casamento existiu ou não existiu. É claro que a gente, enquanto sacerdote, seria muito bom Sim. que de fato a gente visse que aquele casamento foi nulo, porque dá a oportunidade das pessoas de reconstruir a sua vida. Mas aqui a caridade pastoral, ela não pode estar por cima da verdade. Sim. A caridade com a verdade sempre. Se o casamento existiu, a gente não pode dizer que não existiu só pensando no bem da pessoa, pobrezinha, ela tem que... Não. A verdade sempre.
Casamento de primos. E aí? Pode acontecer. Existe um impedimento que pode ser dispensado até o quarto grau, a gente chama de quarto grau de linha colateral de um vínculo de consanguinidade. Quando são primos, né, são primos, a gente chamaria, na linguagem cotidiana, que é outra árvore genealógica diferente da árvore que o direito atual usa, a gente falaria que são primos de primeiro grau. Ah, é? Primos de primeiro grau podem casar desde que haja uma dispensa da igreja. Ah, tá. Mas se casar sem a dispensa? Nulo. Uau! Nulo, Gente nulo, do céu. nulo por impedimento. Aquela lista de impedimentos Sim. que eu falei. Nesse caso é um impedimento de consanguinidade. Mas aí, no caso, pede a dispensa depois ou tem que casar de novo? Boa questão. Então, se já são casados e descobre que aquele casamento é nulo, mas eles estão juntos e querem Eles são permanecer primos juntos, e tal. você pode sanar aquele casamento. Existe uma realidade no direito canônico chamada a sanação na raiz. Então, o bispo ele pode tornar válido aquela união que era inválida, aproveitando o consentimento dos noivos que foram dados lá no consentimento, Então, quem por está ocasião do casamento. assistindo casou com um primo de primeiro grau. Não pediu dispensa. Sem essa dispensa, Pode recorrer à sanação na raiz. mas pode estar vivendo um casamento nulo. Sim. Uau. Nossa, isso é uma coisa que, olha, tem muitos casos, eu acho, que acontece, né? Talvez. Agora, um problemão. Ah, Já vi 2 casos. Segura essa mosca pelo rabo, hein? gostei. Essa mosca. 2 irmãos casados com filhos que não sabem que são irmãos. Pais e mães diferentes. Exatamente. E um dos pais sabia, mas não contou para eles. E depois, com a consciência pesada, contou para uma pessoa que chegou até mim. Olha, essas 2 pessoas são casadas, têm filhos, uma família estável, eles são irmãos. O que a gente faz? Cara, nesse ponto aqui, você não vai ter uma posição clara da igreja, porque, graças a Deus, não é algo tão comum que aconteça. Isso foi uma consulta que me fizeram, eu não dei uma resposta sem estudar e sem recorrer a outras pessoas que pudessem me ajudar e me orientar. Um consenso com outros amigos, com outros canonistas e teólogos moralistas é deixar aquela pessoa na ignorância. Ah, é? Porque nesse caso, conhecer a verdade Aí vai causar acarretaria danos bem graves até para a salvação daquelas pessoas. É. Vejam que não se trata de mentir. Sim. Mentir é uma coisa. Omitir a verdade para quem não deve sabê-la, ou para quem não deveria sabê-la, porque isso pode ser pior para a pessoa, é outra coisa. Não é mentira. As pessoas confundem, que o pessoal chama muito, né? O mal menor. Mas aí tem um outro canonista que troca para o bem possível. Exato. A expressão mal menor ela é complicada. Não é muito interessante. Porque nós nunca podemos querer um mal, Isso. seja ele menor ou maior. Isso. Então, o bem possível a fazer exatamente. ali é não contar. Exato. Bom, salvo engano, a não ser que a igreja fale diferente, porque nesse caso, como não tem algo taxativo da igreja, a gente tem que ir para a opinião mais provável. Uhum. Nossa, gente, é muita coisa, né? E é um assunto muito rico, de muitos detalhes e tudo, e acaba que a pessoa casa, mas não tem ideia que a pessoa tem um vício grave, como de vício de droga, ou de jogo e tal, não sei o quê, já antes do casamento. É um caminho para se estudar a possibilidade de novidades? É um caminho. A fumaça. Agora, o grau de fumaça depende de cada história. Certo. Então, se uma pessoa que tem uma adição, um vício de adição de drogas forte... E não contava para a pessoa e tal? Não fala o fato de contar ou não contar também não afeta diretamente ao tema da incapacidade da pessoa de contrair matrimônio. Certo. A questão aqui, nesse caso do vício de drogas, é até que ponto, seja o álcool, outro tipo de drogas, até que ponto aquele vício comprometia a capacidade da pessoa de se dar e receber a outra mutuamente no matrimônio. Sim. Então, aquele vício afeta a pessoa, torna doente de tal maneira que ela não consegue ver o matrimônio. Então, nós estamos diante de uma incapacidade consensual. Uma pessoa dessa, enquanto está nessa enfermidade, ela não é capaz de viver o matrimônio. Então, possivelmente, aquele casamento seja nulo.
Mas aí tem que se discernir, e aí durante o processo a gente pode contar também com a ajuda de peritos, seja um psiquiatra, um psicólogo que ajude com elementos também da ciência, a saber até que ponto aquele vício comprometia a capacidade da pessoa. Para casar na igreja, a pessoa precisa estar com os sacramentos, tipo assim, tem que ser até crismado, não é isso? Não, Não é obrigado. uma das partes, que na verdade qualquer pessoa pode casar na igreja. Certo. É, Até o ateu. sim, já fez vários casamentos de ateus. Certo. Então ela não precisa ter sacramentos. Não. Inclusive, vários sacerdotes exigem o sacramento das pessoas de forma errônea. Porque o casamento, ele, antes de mais. Porque eu já ouvi, tipo assim, olha, para casar você faz um intensivo para poder fazer a primeira Eucaristia, Não, a não crisma e precisa. tal, não sei o que. Porque antes de ser uma realidade sacramental, o matrimônio é uma realidade natural. Portanto, se dois pagãos se casam, nós estamos diante de um verdadeiro, possivelmente, hein? Pode ser nulo também. Sim. Mas possivelmente um casamento verdadeiro, natural, não sacramental, porque não são batizados. Certo. Essa realidade natural, quando acontece com duas pessoas batizadas, independente se uma é batizada na Igreja Católica, a outra é protestante, ou os dois são protestantes, mas são validamente batizados. Então, duas pessoas validamente batizadas, independente da confissão, se casam verdadeiramente, nós estamos de uma realidade natural que, em virtude do sacramento do batismo, é sacramental. Então, duas pessoas validamente batizadas que se casam verdadeiramente é um sacramento. Então, dois protestantes que se casam validamente na igreja protestante contraíram o sacramento do matrimônio. E um católico pode se casar com um não batizado? Pode. Só que aí nós estamos diante de um matrimônio natural, de um casamento natural. Não é sacramental. Tá. Para ser sacramental, eu tenho que ser cristificado pelo batismo. Certo. Mas sendo um casamento natural, ele seria um impedimento se a pessoa separar e for casar na igreja depois. Sim, isso acontece muito. Porque cada vez mais a gente tem adultos que são pagãos, assim, que nunca se Sim. batizaram. Então, eu não casei na igreja, Casei no civil, no cartório, com outra pessoa não batizada. Dois não batizados, mas não foram à igreja. não foram à igreja. Certo. Querem casar. Certo. Se separaram, aqueles dois, conheceu uma parte católica, ou se converteu, enfim, se batizou, quer casar na igreja católica agora. Não pode casar porque é um impedimento de vínculo. Ah, é? No caso natural, é. Aqui tem vários supostos, assim, tem um tema da dissolução do matrimônio em virtude do privilégio paulino, enfim. Certo. Mas, a princípio, aquele casamento natural sendo válido, ou imaginemos dois protestantes que se casaram na igreja protestante, Certo. um desses se converteu para a igreja católica, quer se casar com a parte católica, mas não pode, porque já contraiu o matrimônio anteriormente. Olha só. Os obrigados a se casar perante a igreja católica são aqueles que foram batizados na igreja católica. A igreja não obriga quem não é filho dela a se casar perante ela. Então, os obrigados à chamada forma canônica são os católicos. Mas no caso da pessoa não casar na igreja protestante, não professar nenhuma fé e casar no cartório, um casamento civil ali. Se ela separa, não casei na igreja, eu casei só no civil. Existe possibilidade dela contrair matrimônio na igreja católica se houver uma possibilidade de dissolução do Isso. sacramento. Então, se dois pagãos se casam, no cartório, quer que seja, nós estamos ali diante de um matrimônio natural. Certo. Uma das partes se converte, se separam. Ou converte, ou separa. Pronto, certo. se converte, assume o batismo, Isso, é assume. batizada. Se pode pedir à Santa Sé a dissolução desse matrimônio em razão da fé. Entendi. Chamado privilégio paulino. Olha que coisa, É. rapaz. Mas por que privilégio paulino? Eu sei que é uma Porque história longa. está né? fundamentado nas escrituras de um texto de São Paulo. Tá. Entendi. Existe também o privilégio petrino. Certo. A dissolução do casamento é não consumado. Certo. Hoje veio um caso de um advogado do tribunal perguntando sobre isso. Né? Duas pessoas que viveram juntos durante 3 anos e nunca consumaram o casamento. Certo. Esse casamento ele pode ser dissolvido em virtude do poder das chaves que Pedro tem. Né? O Papa pode dissolver esse casamento. Um casamento válido, hein? Nós não estamos diante de um casamento nulo. Um casamento válido
que não foi consumado. Então ele pode ser dissolvido. Pode ser dissolvido. Nossa, mas são muitos detalhes. São muitos Né? casos. É um mundo, né, padre? É todo uma o coisa universo. assim.